Eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre o impor limites, né? O famoso falar não, que é um processo tão difícil para a maioria das pessoas. Isso, com certeza, como muitas dos nossos padrões de repetição, como muitos dos nossos processos automáticos inconscientes, isso também vem da nossa infância, da nossa criação, do quanto aquela criança que ainda vive aqui dentro da gente pôde falar não, pôde impor limites, o quanto ela tinha o poder de fazer escolhas. Muitas pessoas, né, quando criança, não tinha esse direito, muitas vezes, né? Então não podia falar o que queria, ou não conseguia falar o que queria. Muitas vezes o próprio ambiente não deixa essa criança se expressar, e às vezes a própria criança não se expressa por alguns outros medos. Então, porque ela vê que outras crianças se expressam e são criticadas, né, pelos adultos à sua volta, e isso faz com que ela não se expresse, ou o próprio, né, ambiente social, os adultos que cuidam dela vão podando ela nas expressões que ela tem, e aí ela entende que melhor não se expressar, melhor não impor limites, melhor nunca falar não. E aí essa pessoa vai para a vida adulta levando esse padrão que ela aprendeu como se comportar a partir disso. E aí ela vai se desenvolvendo a partir disso. O nosso cérebro, gente, ele é uma maquininha de repetição. Aquilo que a gente aprendeu vira um arquivo, e quando a gente precisa de algo que é parecido, o cérebro já puxa aquele arquivo e fala assim, ó, tá aqui, ó, se comporta desse jeito que dá certo. Então aquela criança que não podia falar não, que teve que engolir muita coisa porque ela não podia se manifestar, ela simplesmente entendeu que tendo um comportamento minimamente aceitável, fazendo a famosa cara de alface, a gente fala, né, que não tem expressão nenhuma e só falando tá bom, tá bom. O que ela entendeu? Aquele comportamento me salvou de uma possível turbulência ali social e emocional, né, de gerar atrito, de gerar briga ou sei lá o quê. Então esse comportamento ele fica instalado e ele vai sendo reforçado a cada vez que eu passo por uma situação dessa. Então, a criança passou por isso, sei lá, né, na criação lá, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, foi para a escolinha, teve outras situações onde ela se comportou da mesma forma. Então, ela pensou o quê? Não vou me impor, não vou falar nada, vou ficar quietinha e aceitar tudo. E aí, muitas vezes, ela tem um reforço positivo do meio ambiente. O que é o reforço positivo? Ah, muito bem, ó, fulaninho não gritou, não brigou, não xingou, não mordeu coleguinha. Então tem um reforço positivo. A gente vai tendo esses reforçadores de comportamento ao longo da vida, que é o quê? Eu emito aquele mesmo comportamento, o ambiente social me traz algo que me reforça esse comportamento. Então é o quê? Eu tive de novo o que eu esperava, que é o quê? Não criei brigas, não criei discórdia. Então, isso é um reforço para que o comportamento aconteça mais vezes. Ele vai cada vez mais ficando enraizado na pessoa. E aí vai para a vida adulta, acontece a mesma coisa. Onde a pessoa poderia já ter poder de escolha, poder de se manifestar, poder de colocar limites. Né? A pessoa já é uma adulta. Ela já, teoricamente, é dona de si mesmo. Mas aí a pessoa tem dificuldade. Por quê? Ela não tem repertório, ela não sabe como fazer isso. E esse mudar este comportamento é algo que requer esforço, porque você tem que sair do seu padrão automático, você tem que criar novas conexões neurais que vão registrar um novo comportamento baseado em falar não, em impor limites. Porém, além de todo esse trabalho acontecer, muitas vezes você vai acessar emoções que são desconfortáveis. O que é isso? Uma emoção, uma sensação de culpa por falar não, de estar sendo egoísta por impor alguns limites e se respeitar primeiro, daquilo que você quer, daquilo que você não quer, dentre vários outros sentimentos, emoções que são muitas vezes desconfortáveis. E isso pode fazer com que a gente não persista no processo de mudar.
principalmente nessa questão do impor limites, né? E ainda tem o reforço do ambiente. Por quê? Quando a gente começa a impor limites, quando a gente começa a falar não, muitas vezes as pessoas à nossa volta começam a falar assim, ai, ó, fulano lá, meu, não dá pra pedir nada pra ela, porque tudo ela tá falando não. Nossa, como ela tá chata. Nossa, como ela não pensa mais na equipe, e por aí vai. Então ainda tem esses processos do meio ambiente que às vezes nos desencoraja de fazer alguma mudança na nossa vida. Mas o que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né? Principalmente assim, reflete se você tem isso, ou até se você conhece pessoas que têm essa dificuldade de impor limites e de falar não. Que assim, olha, pode ser carinhoso, pode ser respeitoso, pode ser tranquilo. Muitas vezes as pessoas que têm esse padrão têm a ideia de que quando eu falar não, parece que eu tô ali sendo muito rígido com a pessoa, que eu tô sendo muito egoísta, que eu tô sendo bravo com a pessoa pode se sentir ofendida. Mas a gente pode impor limites, a gente pode estabelecer nossos limites e falar não de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, né? Onde não vai interferir na qualidade das nossas relações. É uma mudança e muitas vezes essa mudança a gente não sabe fazer direito no começo. Então muitas vezes pode ser que a nossa forma de se impor e de falar não, ela seja mesmo ríspida. Mas, mais uma vez, né, todo processo de mudança requer muita autoobservação. Então se observe, né? Olha, ontem eu tive esse evento e eu me impus e eu falei não, mas peraí, como é que foi? Como que as palavras que eu usei, qual foi a minha entonação, qual foi a minha expressão facial, como que as pessoas receberam esse processo, né? Se você conseguir ter um feedback, vai lá para a pessoa e fala, olha, fulano, vem cá, ontem eu fiz isso, isso, isso. Foi difícil para você receber o meu não, minha imposição, né? Eu falei grossa, desculpa, eu não queria soar grossa, mas de fato para mim não dá mais para fazer coisas que eu estava fazendo antes. Esses processos eles podem ser conscientes, amorosos, respeitosos, né? É mais uma questão da gente aprender algo que muitas vezes a gente não pôde aprender na infância, porque a gente não tinha essa escolha entre executar o comportamento ou não, mas na vida adulta a gente tem essa escolha. E a gente pode fazer essa escolha e a gente pode fazer com que essa escolha seja saudável tanto para si mesmo quanto para as pessoas que vai receber o seu não ou os seus limites. Isso pode ser leve, isso pode ser tranquilo, mas depende de cada um querer mudar, querer experimentar e colocar em prática essas mudanças. Espero ter ajudado aí com essa reflexão. Se você tem essa dificuldade e tem interesse em mudar, me chama que eu te explico um pouquinho como é que funciona o processo de terapia comigo, e isso é muito possível. Um beijo, até a próxima.